Qual o cenário para João Dória em 2022? Será que ele se tornará um candidato competitivo? Vamos analisar o momento atual e como ele se projeta para 2022. Acompanha comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que estiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e debater aqui conosco. Estou fazendo uma série de vídeos sobre os cenários para 2022, terminar essas eleições de 2020. Vou deixar aqui no card um vídeo sobre a questão do PT, como ele está se construindo, se projetando para 2022. Se você quiser acessar, só clicar aqui. O João Dória, como ele se coloca para 2022? Como ele se coloca como político? Lembrando, lá em 2016, quando ele disputou a Prefeitura de São Paulo, ele usou como marketing político a figura do gestor. Como que era o discurso dele? Ele tem uma frase bem expressiva para retratar esse momento. Eu não sou o candidato dos ricos, eu sou o candidato rico. O que isso se traduz no imaginário das pessoas? Olha, ele é uma pessoa que ganhou muito dinheiro no setor privado, ele é uma pessoa eficiente para ganhar dinheiro, ele pode levar toda essa gestão do setor privado para o setor público e melhorar a nossa vida. É isso que ele tentou passar para o eleitor. Ele se aproveitou de todo um discurso construído a partir de 2013, que nós tivemos todo, vamos dizer assim, um desgaste dos políticos de uma maneira geral, da classe política, com a população, né? Com a sociedade civil, onde nós pagamos muitas taxas, muitos tributos e os serviços públicos eles não são adequados, não acontecem da maneira que nós queremos. Então, as pessoas que começaram a pensar o seguinte, olha, votamos até agora em políticos profissionais que estiveram aí na velha política. Logo, eles não resolveram a nossa vida. Vamos dar a chance a essas pessoas como a figura do gestor, da novidade ou da antipolítica para ver se eles melhoram a nossa vida. Vamos dar um crédito, vamos acreditar, vamos criar essa crença. E foi assim que João Dória venceu de maneira esmagadora Fernando Haddad na eleição em 2016, onde ele enfrentou Fernando Haddad, que até então era prefeito e candidato à reeleição. Lembrando, não é nada fácil em qualquer eleição você ganhar de um candidato à reeleição. E ele conseguiu essa façanha em primeiro turno. Então ele se colocava como um candidato muito competitivo, tanto que para 2018 havia toda uma discussão no PSDB se ia se lançar Geraldo Alckmin, então governador de São Paulo e padrinho do João Dória, padrinho político, ou o próprio João Dória. Pois bem, o PSDB resolveu em lançar o Geraldo Alckmin e manter o João Dória para candidato a governo do estado em 2018. O João Dória disputou a eleição com Márcio França, vice de Geraldo Alckmin, só que o Márcio França é do PSB. Venceu de maneira muito apertada. Então, o que significa isso dele vencer de maneira muito apertada? Primeiro, a população pode ter ficado insatisfeita com essa questão de mais um político do PSDB abandonando a Prefeitura de São Paulo para disputar o governo do estado. Isso é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração, Márcio França é um candidato forte, ele já tinha uma experiência política, tinha sido prefeito de uma cidade do interior, não lembro o nome agora, e é vice-governador, é uma pessoa reconhecidamente política no estado, né? Uma pessoa já conhecida. Venceu, beleza. Venceu o Márcio França. Então, o que isso significa? Que o João Dória conseguiu ainda encampar esse discurso do gestor, mas é um discurso que talvez não tenha tanta força, porque o político ele já tinha uma experiência administrativa de 2 anos na Prefeitura de São Paulo. Ele tem que demonstrar para a população que ele consegue resolver a vida das pessoas. Talvez ele não tenha tido êxito nisso. O discurso ele não consegue se prolongar para sempre. O político ele precisa dar efeitos práticos para a vida do cidadão. E talvez ele não tenha conseguido isso, por isso ele ficou lá muito parelho com Márcio França. E o que aconteceu em 2020? Bruno Covas, vice de João Dória lá em 2018, candidato a prefeito, teve todo um esforço da sua campanha em não vincular o João Dória a ele. Por quê?
Pesquisa do Datafolha em setembro mostra que João Dória só goza de 21% entre números de ótimo e bom. O que isso significa? Que possivelmente, se ele disputar, se fosse 2022 fosse hoje, ele chegaria de maneira muito capenga ao segundo turno ao governo do estado de São Paulo, talvez perderia para um outro candidato, caso seja um candidato relativamente forte, e para a presidência não tem a mínima chance. Tiron, então o que você está querendo dizer? Que nesse momento, dentro do campo da centro-direita, ninguém bate o Bolsonaro. Bolsonaro está com 37% de aprovação em números de ótimo e bom. Pesquisa de dezembro do Datafolha. Tiron, então o Dória não tem a mínima chance? Eu estou falando dos números de hoje. Não quer dizer que não possamos considerar algumas variáveis para o futuro em 2022. E é isso que interessa aqui a gente analisar. Entender por que o Bolsonaro está com 37% e o que o Dória tem de trunfo na mão para poder bater o Bolsonaro dentro da centro-direita. Por quê? No primeiro turno, ele vai querer os votos da centro-direita. Não tem como ele buscar votos em outro campo político. E seu maior opositor é o então presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos raciocinar aqui um pouquinho a questão aqui. Saiu agora uma pesquisa no Datafolha, agora em dezembro, colocando o Bolsonaro com um número de 37% de aprovação, entre números de ótimo e bom. Então, assim, isso são números que o colocam provavelmente em um segundo turno para a eleição de 2022, um candidato altamente competitivo e provavelmente o maior nome da centro-direita. Então, isso é um dado hoje. A grande questão para a gente perguntar é o seguinte: será que esses números são sustentáveis até 2022? Esse que é o ponto, e eu acho que existem muitas incertezas para que Bolsonaro consiga manter esse número de aprovação que o coloque no segundo turno. Tiron, mas por que você está dizendo isso? Lembrando, o momento antes da pandemia, antes da distribuição do auxílio emergencial, as pesquisas que vinham saindo para avaliar o governo, a popularidade de Jair Bolsonaro, vinham em franco declínio a sua aprovação. Ele oscilava em 20 e poucos por cento, quase 30%, e ficava ali, a gente não sabia muito bem para onde ele ia, provavelmente um declínio, porque tudo que o Bolsonaro prometeu em campanha, ele não estava entregando, uma melhoria da economia, um programa de privatizações, uma eficiência do Estado, nada disso estava se realizando. O auxílio emergencial, quando ele começa a ser distribuído e gradativamente vão saindo outras pesquisas, vão mostrando que a popularidade do Bolsonaro vai aumentando. Por mais que o auxílio emergencial, o formato que nós temos hoje, tenha sido encampado pela oposição, o Bolsonaro se apropriou dele, percebendo que era interessante politicamente para ele, para melhorar sua popularidade, e a população não acompanha assiduamente a política como nós. Então, quando eles falam o seguinte, quando eles recebem o auxílio emergencial, ele não quer saber se foi a oposição, foi uma parte do Congresso, ele vai perceber o seguinte: o governo está chegando um dinheiro do governo para mim, então foi o Jair Bolsonaro, o presidente, que está liberando esse dinheiro. Então, a popularidade dele foi aumentando. E aí que coloca a grande questão. Lembrando, o Bolsonaro ele foi eleito com uma agenda liberalizante da economia, uma política neoliberal de Estado. O que isso significa? Que é a retirada do Estado na relação com a sociedade civil e que o setor privado deve gerir a nossa vida. Então, por isso que a classe média que acha que é milionária, uma burrice danada, encampou esse discurso do Bolsonaro, que colocava toda a fonte de corrupção porque existe uma participação do Estado, e o apoiou veementemente. Só lembrar as CDLs. As CDLs fizeram campanha muito forte em prol do Jair Bolsonaro. Agora, qual é o problema? Esse eleitorado de classe média, tradicionalmente, sempre foi do PSDB. Episodicamente, eles votaram em Bolsonaro. Tiago, por quê? Não tinha nenhum candidato forte do PSDB, o Aécio Neves estava envolvido até o pescoço com escândalos de corrupção, então deram uma oportunidade a essa novidade que era o Jair Bolsonaro. E lembrando, o Bolsonaro, com esse auxílio emergencial, ele pensa em ampliá-lo, ou reforçando o Bolsa Família, ou criando um novo programa social para ele se manter com a popularidade alta. Então, o que significa? Esse eleitorado que tradicionalmente vota no PSDB de classe média, ele detesta pobre, ele detesta esse tipo de programa.
há uma tendência que esse eleitorado migre novamente para quem? Para o PSDB, caso exista um candidato forte, se construa um marketing político em torno de um candidato forte do PSDB. Então, esse é um primeiro aspecto. E a outra incerteza é acreditar a um programa social a popularidade. Por quê? Tradicionalmente, esse eleitor que recebe programa social é um eleitor do PT. Então são duas incertezas que o Jair Bolsonaro está trabalhando aí, ainda que ele tenha máquina pública. Essas variáveis aí oscilam tanto para o PT quanto para o PSDB. Então, esse é um aspecto de comportamento político que se coloca para 2022. Qual é o outro problema? Como o Bolsonaro ele não entregou uma melhoria da economia e está se apontando para 2021 e 2022 uma crise enorme no Brasil, porque nós não temos planejamento econômico, macroeconômico nenhum, acho que só reduzir despesa do Estado vai trazer investimento, né? Uma crença isso não se traduz como realidade. O Bolsonaro foi altamente ineficiente no combate do coronavírus. O que isso vai se colocar para as pessoas? Que o Dória, ele se fizer de maneira muito eficiente a vacinação em São Paulo pelo contrato que ele fez lá com os chineses e tiver êxito nisso, ele vai falar em 2022 o seguinte: olha, você, Bolsonaro, foi um irresponsável com a pandemia. E eu, de maneira muito pioneira, comecei a fazer um contrato de desenvolvimento da vacina, distribuição e vacinação. E isso não afeta só a saúde pública, mas se a gente imuniza a sociedade, a gente consegue deixar as pessoas tranquilas para trabalhar e investirem. Então é um discurso não só de saúde pública, mas é um discurso também econômico, que era onde o campo do Bolsonaro trabalhou em 2018. Então Dória ele tem a faca e o queijo na mão no discurso político para o marketing para confrontar o Bolsonaro na centro-direita. O Bolsonaro vai ter que ter um marketing muito criativo para conseguir combater o Dória. Obviamente, o Bolsonaro, nesse momento, tenta sabotar, né, essa iniciativa do Dória de vacinação pioneira lá em São Paulo. A gente não sabe qual o quadro que vai se desenhar, mas eu já vejo uma vantagem para o João Dória. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, dê o seu like. Se você não gostou, pode dar seu dislike, mas comente aqui embaixo também. Um abraço, até a próxima!